Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todo mundo está ouvindo? Boa noite, professor. Tudo bem? Dá Boa para ouvir? noite. Que bom. Deixa eu partilhar minha tela aqui. Espero que esteja todo mundo bem. Professor, Já. vai ter um pessoal da T3, que faz parte da nossa liga aí, que eles estão em aula agora, daí eles vão entrar um tempo depois aí. Eu acho que no Sem meio da problema, aula eles devem estar entrando. sem problema nenhum. Depois eu vou deixar gravado para vocês, aí pode assistir sem nenhum problema. Aham. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Pronto. Eles entram mais fácil. Bom, se está tudo bem, nós vamos continuar, então, como eu tinha combinado, de falar sobre... Continuar falando sobre epilepsias e síncopes, né? A gente viu um tipo de classificação na outra aula, uma abordagem de como avaliar os sintomas pré-crise, durante a crise, pós-crise. Se vocês forem nos livros, existem várias classificações para epilepsia. Tá? Existe uma sociedade internacional de epilepsia, uma liga internacional de epilepsia, e existem várias classificações. Não está errado você usar nenhuma delas, obviamente. Às vezes, algumas confundem bastante a cabeça, então eu gosto de usar essa classificação que está aparecendo aqui para vocês, porque é uma classificação baseada em achados clínicos. Né? Então, eu gosto de dividir principalmente. Existem outras pequenas subdivisões, mas o mais importante para quem está começando são essas duas subdivisões, né? Em convulsões generalizadas, que são as convulsões tipo grande mal, que todo mundo conhece, que é a clássica crise convulsiva tônico-clônica, mas nas convulsões generalizadas também estão envolvidas crises de ausência, que a gente chama de pequeno mal em outras classificações. Eu já não gosto desse pequeno mal porque não é uma coisa tão pequena assim, comparando com uma crise tônico-clônica, parece ser uma coisa menor, mas não necessariamente é, pode ser tão complexo quanto. Então, por isso que eu não gosto muito dessa classificação de grande mal, pequeno mal. Eu prefiro crises generalizadas, envolvem as tônico-clônicas, envolvem as crises de pequeno mal, envolvem as crises apenas tônicas, as crises apenas clônicas, as crises atônicas. De uma maneira geral, o que isso aqui quer dizer é que você tem perda de consciência inicialmente. Tá? Isso é uma convulsão generalizada. E você pode ter uma crise convulsiva parcial, que aí não necessariamente precisa envolver perda de consciência, né? Uma parcial simples, ou seja, só uma mão entra em convulsão. Ora, você pode ter parciais complexas, como as crises de lobo temporal, por exemplo, em que você tem um dimídio fazendo crise, e depois você tem sintomas de lobo temporal, como déjà vu, jamais vu, ou desorientação temporoespacial, agressividade, mas sem uma perda total da consciência. E você pode ter as crises parciais que posteriormente generalizam, ou seja, que tem perda de consciência. Então, vocês já viram que a principal diferenciação aqui entre generalizado e parcial é a questão que envolve a perda de consciência do paciente. As crises parciais com generalização posterior, ou seja, elas iniciam por uma região do corpo, inclusive o paciente diz isso, olha, eu vi que começou pelo meu pé, começou pelo meu braço, começou na minha região do tórax, eu vi que tinha alguma coisa errada e depois eu desmaiei. Essas crises têm um outro nome, chamadas também crises Bravais-Jacksoniana. Então, se vocês algum dia lerem alguns livros, são o nome dos autores que descreveram uma crise parcial que generaliza posteriormente, ou uma crise Bravais-Jacksoniana. Mas o que isso importa para a gente na hora da classificação? Importa na questão das convulsões generalizadas, principalmente as convulsões tônico-clônicas generalizadas, para a gente tentar, de uma maneira clínica ainda, claro que depois eletroencefalo, outros exames vão nos ajudar na escolha disso, mas já na parte de manifestação clínica, começar a pensar em que tipo de medicação nós vamos utilizar para esse paciente. Né? Nem todas as drogas são indicadas para todas as crises, algumas têm uma eficácia maior, comprovadamente, em alguns tipos de crise do que em outros. Então, por isso que é importante a gente classificar do ponto de vista clínico. Então, nas convulsões generalizadas, inicialmente nós temos as convulsões tônico-clônicas generalizadas, que são súbitas, né? O paciente perde a consciência subitamente. Normalmente não tem aura, e quando ocorrem as auras, normalmente elas são inespecíficas. Essa crise é dividida numa fase tônica, que é uma fase de inconsciência,
né? E o paciente entra em contração tônica de todas as musculaturas, toda a musculatura do seu corpo entra numa fase tônica. Ela dura em torno de mais ou menos 10 a 30 segundos, é o tempo que essa hipertonicidade do corpo dura, e ela vai produzindo uma extensão das extremidades e um arqueamento do corpo. O paciente fica em posição de opstótono, que a gente chama. Então, essa primeira fase é uma fase tônica, em que há a hipertonicidade e a hiperextensão dos membros, e o paciente irá arquear o corpo fazendo essa posição chamada posição de opstótono. Isso aqui, quando duração curta, né, sugere muito que tenha sido uma crise tônico-clônica. É claro que você pode ter opstótono por outras causas, meningite, estábios dorsais, etc., podem levar o paciente a fazer uma posição de opstótono. Mas aqui, no caso, quando a duração é curta, a gente está falando de um paciente numa fase tônica de uma crise tônico-clônica generalizada. Após essa fase, então, a gente vai ter a fase clônica. E existe uma classificação, existe um sintoma muito interessante que é o grito, né? Os pacientes têm uma tendência, o paciente não lembra mais na hora que ele grita, ele já perdeu a consciência, mas quem está junto diz assim: doutor, eu acho que ele passou mal porque ele deu um grito e depois ele caiu no chão e ficou todo duro. Na verdade, quando ele dá o grito, já houve a hipertonicidade, né? E a contração dos músculos respiratórios da caixa torácica faz com que o ar seja expulso pela glote, e quando o ar é expulso pela glote, dá a sensação de que o paciente está gritando. Mas, na verdade, ele não está gritando, é só expulso, a maneira como o ar se manifesta quando ele é expulso através da glote. E aí o paciente cai no chão com uma crise tônica em opstótono, muitas vezes, e fica cianótico, exatamente pela contração dessa musculatura respiratória, e ele fica em hipóxia, então ele começa a ficar cianótico. É bastante assustador para quem está vendo, né? A sensação de que você tem que vai morrer na iminência, ali, alguma coisa vai acontecer de muito ruim. Mas, por sorte, a duração não é tão longa, 30 segundos no máximo, mas para quem está presenciando e não está acostumado a ver, 30 segundos parecem uma eternidade, né? Então, a contração dos músculos mastigatórios é uma outra coisa importante, também pode produzir um trauma grave da língua, mas principalmente uma lesão na mão de quem tenta ajudar, né? Porque quando há uma espasticidade tônica, normalmente há contratura da musculatura da face, você começa a ter das glândulas salivares, o paciente começa a salivar. Aí aquela coisa está engolindo a língua, está babando, eu tenho que proteger a língua, e as pessoas leigas colocam a mão dentro da boca, né? A contração da musculatura da mastigação pode fazer trauma de avulsão de dedo. Eu já vi avulsão de dedo, o paciente mordeu o dedo de quem estava tentando ajudar e arrancou fora. Tá? É uma força de 400 joules, mais ou menos, uma mordida no ser humano. Então, é uma força considerável. Você jamais coloque alguma coisa dentro da boca, né? Se você conseguir algo que não machuque o paciente também, né? Um pano, alguma coisa para ele proteger a boca, tudo bem, mas não tente botar teu dedo lá dentro de jeito nenhum. O mais importante é virar o paciente de lado para que ele não vomite broncoaspira. Jamais colocar dedo ou segurar o paciente, porque ele está numa fase tônica, ainda muito rígido, mas depois ele vai entrar numa fase tônica. Se você tentar segurar esse paciente de uma forma muito intensa, você pode até machucar o paciente na hora que ele está na fase clônica. Então, é proteger para ele não bater a cabeça, eles vão botar um travesseiro embaixo, ou só apoiar a cabeça e virar o paciente de lado. E a própria queda ao solo pode provocar injúrias, e normalmente provoca, tá? Porque mesmo quem está do lado não tem tempo, é muito rápido. O paciente dá o grito e já cai no chão, você não tem tempo sequer de reagir ao que está acontecendo. Posteriormente a essa fase tônica, então, nós vamos ter uma fase clônica, que aí o paciente entra em contração e relaxamentos alternados, também persiste em torno de 30, 60 segundos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, a duração da crise ela nunca vai além de 2, 3 minutos, tá? A não ser que o paciente entre em estado de mal epilético, né? Ele começa a fazer crise uma atrás da outra, mas ela nunca dura mais que 2, 3 minutos. Mas normalmente vocês vão ver os relatos de que durou 10 minutos, durou 15, exatamente pela questão da percepção temporal, né? É muito difícil para quem não está acostumado a lidar com convulsões presenciá-las e ter ideia de quanto tempo passou ali, né? Aí eu sempre brinco assim, mas não é possível que você não consiga ver. Claro que não consegue, né? Quem gosta aqui, por exemplo, de futebol sabe o que é passar os últimos 2 minutos num jogo que o teu time está ganhando por 1-0, como aquele tempo não acaba nunca, né? Assim, enquanto o time está perdendo, parece que passa muito rápido. A percepção de tempo do ser humano tem uma relação muito grande com a nossa percepção emocional. Então, é difícil, às vezes, você conseguir contar esse tempo exato quando o paciente está tendo crise, perguntar para o acompanhante, né? Porque, na verdade,
Quando se torce para o Flamengo, a gente sempre sabe que vai ganhar no último minuto. A gente não tem, isso não é uma coisa que preocupa. No final, a gente vai conseguir. Não fico preocupado com isso. Nos últimos 4 anos, eu não me preocupo mais com essas coisas. Não sei mais o que é derrota. Então, estou bem tranquilo quanto a isso. Mas é difícil aqui, assim, porque esse exemplo da crise convulsiva é mais um exemplo clássico da história neurológica. Eu sempre digo para vocês estão começando a fazer anamnese, o quão difícil é fazer uma anamnese. Né? A gente lê no livro e fala, tranquilo, né? Eu vou chegar lá, o paciente vai dizer assim, estou com dor de cabeça, a dor começou tantos dias e ela se irradia desse jeito. Aí você pergunta, o senhor tem dor de cabeça? Ele fala, tenho. Aí quando você vai perguntar, mas como é que é? Doutor, mas tem um comichão no pé, já tem 30 anos. Minha filha diz que a coisa já começa a ficar complexa. Né? Agora, imagina você coletar uma história, que é uma característica da neuro, sempre com um acompanhante, na maioria das vezes. Né? O paciente demenciado, você vai coletar com um acompanhante. O paciente que tem convulsão, você vai coletar com um terceiro. O paciente que sofreu um acidente vascular, provavelmente não vai estar conversando contigo. Então, é muito difícil a história. Né? A gente tem que treinar bastante e acostumar a arrancar informações de onde às vezes parece que não tem. Mas normalmente tem. Assim, se você conseguir, se você entender o que você tem que perguntar, o acompanhante vai conseguir te dizer o que é importante. Passado, então, essa fase tônica, nós entramos na fase clônica, e aí você, nessa fase clônica, o esforço respiratório retorna. Né? O paciente deixa de ficar cianótico. Né? A cianose melhora muito. Então, aí até quem está vendo já relaxa um pouco mais, né? Porque parece que o paciente não vai morrer mais, né? E ainda pode ter ainda nesse final um pouquinho de salivação e muita gente às vezes se afasta do paciente, aquelas histórias que pega, ainda tem isso, infelizmente, na cabeça de muita gente. E depois que vocês cessam os movimentos, aí você pode ter um relaxamento esfincteriano, tá? Acabou a parte tônico-clônica, acabou a parte clônica, o paciente relaxa e aí tem a liberação do esfíncter. Pode ter ou não, né? Nem necessariamente precisa ter. Tá? Então, inicialmente uma fase tônica, depois uma fase clônica e depois vem a fase de relaxamento de repolarização neuronal. Isso é uma crise convulsiva generalizada tônico-clônica. Vocês veem que, mais uma vez, mais uma característica da neuro, absolutamente eu não estou falando de diagnóstico etiológico, eu estou falando de diagnóstico sindrômico. Né? O paciente se manifesta com uma crise convulsiva tônico-clônica. E o que está levando o paciente a fazer uma crise convulsiva tônico-clônica? Bom, aí você vai ter que investigar. Né? Pode ser uma epilepsia primária, aí nós voltamos naquela outra classificação. Né? É uma epilepsia primária, é uma epilepsia secundária, tem um tumor, tem uma hemorragia, tem uma malformação, aí você vai investigar o diagnóstico etiológico. Então, essas duas classificações, sintomatológica, tônico-clônica, ausência, parcial simples, parcial complexa, essa classificação clínica ela tem que se juntar à classificação etiológica, primária ou secundária. Então, quando você consegue fazer a junção dessas duas classificações, você consegue fazer uma boa avaliação do seu paciente. E aí depois você tem um retorno. Né? Quando o paciente recobra a consciência, ele não recobra a consciência completamente normal. Ele tem um período confusional, que é o que a gente chama de estado pós-ictal, que é a característica da crise convulsiva, né? O que caracteriza a convulsão tônico-clônica generalizada e algumas outras crises, principalmente as que têm perda de consciência, é um retorno confusional, se você não retorna ao normal. O problema, mais uma vez, é que essa confusão pode ser bem curta, ou pode ser uma confusão, por exemplo, eu estou num café e tive uma crise, quem me atendeu foi a moça do café. Ela não me conhece, ela não sabe exatamente se quando eu voltei eu estava confuso ou não. Às vezes, para ela, aquilo ali estava normal. É difícil você, às vezes, conseguir definir. Mas se você consegue, e o paciente relata, ou o acompanhante relata mais facilmente, um estado confusional pós-ictal, é uma das coisas que mais te retiram a dúvida se esse paciente teve convulsão ou não. Né? Porque a maior parte das vezes a crise convulsiva não é testemunhada pelo profissional da saúde. Né? Ela se dá na rua, então uma das coisas que mais tiram essa dúvida é se o paciente tem um estado pós-ictal. Então, o recobrar total, ele pode levar até em torno de, está erradinho ali, tá? Desculpa, de 10 segundos a 30 minutos. Assim. Pode se prolongar mais, tá? Até a gente tolera, como eu disse para vocês, até 2 horas. Tá? Depois de 2 horas, você começa a suspeitar que provavelmente ou esse paciente está fazendo crises reentrantes ou esse paciente teve um dano cerebral quando ele fez a crise, porque já era para ter recuperado. Tá? E esse exame neurológico, imediatamente após a crise, acabou a crise, o paciente chegou no hospital, você vai examinar.
Talvez, num período de repolarização, você veja um reflexo de Babinski assim, presente. Pode acontecer. Tá? Agora, normalmente, o exame neurológico é completamente normal no pós-ictal. Principalmente quando o paciente já recuperou a consciência. Você vai examinar, você não vai ver nada de alterado. Tá? Se persistem déficits, aí você tem uma coisa que nós chamamos de uma paralisia. Pessoal, travou só para mim aqui. Aqui também. Professor, acho que tá travando, professor. Ele não deve estar escutando esse pai. Deu algum problema na minha conexão aqui, caiu tudo. Vou voltar lá para vocês. Está todo mundo aí me ouvindo direitinho? Sim, professor, agora sim. Agora tá bem. Isso já deu numa outra aula do Zoom também que eu estava falando. Outros professores reclamaram também que tem caído. Não sei se tem acontecido com vocês, assim, mas outros professores reclamaram também. Bom, vamos voltar lá. Eu estava falando, então, que você recobra esse período pós-ictal, né, em torno de 10 segundos a 30 minutos, e aí você tem um exame neurológico normal. Se persistir, pode ser uma paralisia de TOD, mas passando de 2 horas, o déficit e a persistência de alterações ao exame neurológico, você tem que suspeitar que esse paciente possa estar, por exemplo, num estado de mal epilético. O que é um status de mal epilético, ou estado de mal epilético, ou status de mal epilético, tudo faz. Isso normalmente são convulsões contínuas, por mais de 30 minutos, ou seja, o paciente começa a fazer crise uma atrás da outra e dura mais de 30 minutos e são recorrentes. Não recobra a consciência entre um ictus, entre uma crise e outra. É uma emergência médica, tá? Você pode fazer um dano neurológico permanente. Literalmente, você pode fritar o cérebro do paciente, tanto ele entrar em crise, despolarizar o neurônio, chega um momento que ele há uma lesão definitiva desse neurônio, e aí você não consegue mais recuperar posteriormente. Então, é uma emergência médica. A gente tem que intervir logo para tirar o paciente dessas crises. E você suspeita do status de mal epilético, se o paciente se fenotipicamente é visível, quer dizer, ele está fazendo uma crise atrás da outra, você está vendo, você tem que fazer alguma coisa, mas às vezes você não está vendo a crise. Tá? O paciente não faz a crise tônico-clônica, mas ele não recupera a consciência entre um ictus e o outro. Ele fica muito tempo prolongando sem recuperar a consciência. Você tem que suspeitar que esse paciente possa estar fazendo status de mal epilético, ou houve uma lesão consequência da crise, caiu, bateu a cabeça, tem uma hemorragia cerebral, por exemplo. Tá? Já as crises de ausência, ou seja, as crises pequeno-mal, elas são crises normalmente transmitidas geneticamente. Tá? Você vai ver que tem um histórico na família. Não é uma penetrância total, então não é porque o pai, a mãe ou a mãe tiveram que essa criança tem que ter. Ela tem uma chance maior do que a população em geral, mas normalmente se você vê alguém na família, uma criança que chega para ti com crise convulsiva de ausência, se você vai conversar, alguém na família tem. Tá? E raramente essas crises persistem para além da adolescência. O ictus da crise de pequeno mal, ou crise de ausência, ele é caracterizado por uma breve perda de consciência, dura de 5 a 10 segundos. Aí não tem perda de tônus postural, ou seja, o paciente não cai, ele não vai ao solo, e é muito rápido. Imagina você perder a consciência por 5 segundos. Tá? E como é normalmente criança, assim, sala de aulas,
etc. Quando é filho único é mais fácil, né? Está em casa com o pai e com a mãe, eles percebem que alguma coisa aconteceu. Mas se é daquelas famílias que têm 3, 4 filhos ou está na sala de aula com 40 crianças, a professora não vai ver, né? 5 segundos ali vai passar facilmente. E às vezes o paciente tem essas crises várias vezes ao dia, várias vezes na mesma hora, ali, durante uma hora tem várias crises, e se você olha bem na hora que o paciente está fazendo a crise, ele tem várias manifestações motoras, ele fica piscando o olho, ele desvia a cabeça, ele tem sinal de que está mastigando, por exemplo, pode estar presente. Tá? E, de repente, o paciente volta, e como é uma criança, ele não percebe muito bem o que aconteceu na maioria das vezes, continua ali, por exemplo, na aula, só que ele já perdeu 5 segundos da explicação do professor. Dali a 1 minuto ele faz de novo, mais 5 segundos. Dali a 1 minuto faz de novo, mais 5 segundos. Essa criança começa a ter um atraso escolar muito importante e muitas vezes ele é encaminhado para o neuro com um histórico de atraso escolar e não com um histórico de que está tendo uma crise de ausência, por exemplo. Tá? Ele vem lá encaminhado por sendo uma criança que não aprende, que não consegue desenvolver, que não participa durante a aula, e, na verdade, a criança está tendo vários tipos de crise de ausência e não foi percebido. Né? A orientação aqui, no caso, ela vai retornar imediatamente quando a crise cessa. Então, pode ocorrer centenas de crises ao dia, muitas vezes, então, confundindo com um atraso no desenvolvimento psicomotor. Aí é muito assustador, assim, porque é como se você desligasse o cérebro. Todo mundo vai ter essa história, uma história parecida para contar, se vocês forem conversar com quem fez um ambulatório de neurologia, vai ver, eu já tive uma criança que ela estava escrevendo, né, no ambulatório a gente tem um caderno, um lápis, ela estava escrevendo, e aí ela parou, dá um risco e continua escrevendo, porque ela entrou em crise de ausência. Né? Quando você consegue ver isso na tua frente, o diagnóstico não é dificultoso de ser feito, mas às vezes, como eu disse, na confusão de muitas crianças, muitas coisas juntas, a criança fica o dia inteiro na creche, o pai e a mãe trabalhando, em casa à noite, o pai e a mãe só querem descansar. Então, se a criança fica quietinha, tem crise e volta, tem crise e volta, eles até deixam ela quietinha, que bom, que não está perturbando, sem nenhuma maldade nisso, mas realmente cansa, e às vezes você demora para ver, parece simples, mas não é. Tá? O que pode acontecer, se você tem dúvida, se você está num local que você desconfia esse local, né, você pode induzir uma crise de ausência. Você pede para o paciente hiperventilar, né, pede para o paciente respirar rapidamente enquanto você conta até 30 e ele entra numa crise de ausência. Por que eu digo num lugar que você confia? Porque nada impede que uma crise de ausência generalize, vire uma crise tônico-clônica e pode entrar em estado de mal epilético. É raro, mas pode. Então, se você não confia no local que você está, ou seja, eu não posso dar um suporte, eu não vou induzir uma crise, né, para ver o paciente. Às vezes, na hora que você estiver fazendo o eletroencefalo, numa clínica adequada, você pode induzir para você pegar durante o eletro. Tá? Mas, assim, eu não te aconselho a fazer isso ambulatorialmente, não. E o eletroencefalograma, então, vai demonstrar o que a gente chama de uma crise ponta-onda, que é característica durante o período de ausência da consciência do paciente. Na grande maioria das vezes, os ataques, como eu disse, se restringem à infância, tá? Não vão passar da adolescência, o paciente vai melhorar. Isso não quer dizer que você não vai tratá-lo para que ele pare de fazer até a adolescência e ali você tentar tirar a medicação, né? Porque atrapalha muito o desenvolvimento da criança. Nós temos outros tipos de crises generalizadas, que são as convulsões apenas tônicas, são contrações musculares contínuas, cianose, perda de consciência, não tem a fase clônica. E nós podemos ter só as convulsões crônicas, sem o movimento tônico inicial. E podemos ter as convulsões atônicas, tá? São perda do tônus postural súbito. O paciente vai ao solo subitamente e aí volta no estado pós-ictal, mas não tem nem a tonicidade nem a clonicidade. Isso tem um nome, chama-se uma síndrome de Lennox-Gastaut. Tá? É um tipo de crise convulsiva generalizada. Não se preocupem com esses nomes, isso é muito mais para o especialista. É mais importante vocês decorarem ou entenderem o que é uma crise generalizada, o que é uma crise pequeno-mal, associar a ser primária ou secundária, como investigar isso. E nós temos as convulsões parciais nessa classificação, nós temos as parciais simples, que sempre iniciam-se por um comprometimento motor, sensorial ou autonômico, e a manifestação depende da região afetada do cérebro. Por sorte, na maioria das vezes, são regiões motoras, mas podem ser regiões sensitivas, ou seja, o paciente relatar que ele sente apenas o braço dele arrepiar todo e amortecer. A maioria dos colegas, isso não sou eu que estou dizendo, é um trabalho que foi feito uma vez com pacientes com crises parciais simples, dado a vários colegas médicos os sintomas das crises parciais simples de lobo parietal de origem sensitiva, quase fora a parte neurológica, claro, né?
mas quase 80%, 90% dos colegas médicos diagnosticaram como um transtorno de ansiedade. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente diz que não está amortecendo. Primeiro, só um lado do corpo, né? Muito estranho. Mas, se você vê na hora, se tem piloereção, palidez, assim, você vê que há uma alteração autonômica do membro, tem que ser um cara muito bom para fingir isso. Né? Se às vezes tem uma dilatação pupilar ou só uma coisa, né? Não vai além disso, mas você consegue perceber que houve uma crise parcial ali. E se você tem dúvidas, é melhor investigar do que deixar passar. Sintomas autonômicos, então, incluem palidez, sudorese, rubor, piloereção, dilatação pupilar, vômitos, incontinência, etc. Se for acometimento do lobo temporal, você pode ter as sensações de déjà vu, jamais vu, alterações afetivas, alucinações, ilusões, e tudo isso pode acontecer quando você afeta o lobo temporal, o sistema límbico em conjunto. Normalmente a consciência é preservada, a não ser quando ocorre a generalização, que é a crise Bravais jacksoniana. E muitas vezes o único sintoma é uma aura, um aviso de que você ia ter essa piloereção, e aí o paciente para por ali o sintoma. Então é muito fácil confundir com uma alteração psiquiátrica, quando na verdade não se trata de uma alteração psiquiátrica. Tá? E as convulsões parciais complexas, né? A gente falou convulsões do lobo temporal. Normalmente, o paciente vai iniciar com sintoma epigástrico, que é o mais comum, mas também sintomas afetivos. Assim, ele relata, antes da crise eu tenho muito medo, eu estou com medo de tudo, eu quero fugir daqui, alguma coisa está me incomodando, parece um paranoia. E aí você tem um rebaixamento, sim, da consciência, mas não é uma perda total. E aí você tem os automatismos, por exemplo, o paciente pode levantar e sentar, pode andar até uma porta e abrir a porta. Ele pode ter um movimento automático. Não é aquela coisa de filme que o paciente faz um monte de tarefa e depois não lembra. Não chega a ser esse ponto. São movimentos mais automáticos, como levar alguma coisa à boca, ou levantar e abaixar. E aí você percebe que houve um rebaixamento de consciência dele, embora não seja uma perda, muitas vezes, generalizada, que ele desmaia ou vai ao chão. Bom, tudo isso para quê, gente? Para chegar na parte que realmente importa, né? Como nós vamos fazer um diagnóstico de um paciente com um transtorno epilético, de uma crise convulsiva, na verdade, né? Se esse paciente será um epilético ou tem uma causa secundária que, se tratada, melhora, ou mesmo com a causa secundária continuará tendo crise para ser epilético, ou foi só uma crise e não vai ter mais nenhuma. Primeiramente, a gente tem que basear no reconhecimento clínico do tipo de convulsão. Esse paciente realmente teve uma convulsão, primeiro, e aí qual o tipo clínico da convulsão. E aí o eletroencefalograma vai servir como teste confirmatório. Tome cuidado com isso, que muitas vezes você vê assim, eu tive uma convulsão, investiguei, fiz uma ressonância, estava normal. Mas a ressonância você está fazendo, ou a tomografia, para afastar a possibilidade de uma causa para essa crise. Por exemplo, essa crise é uma crise secundária, ela tem um tumor, ela tem uma malformação, ela tem uma hemorragia, tem uma calcificação, tem uma doença infecciosa. O exame de imagem te mostra isso, mas o exame de imagem não te mostra se esse paciente tem alterações eletroencefalográficas. Guardar as devidas proporções para vocês entenderem, porque as pessoas estão mais acostumadas com a parte cardiológica do que com a parte neurológica, que é mais recente. É a mesma coisa que você dissesse, olha, eu fiz uma avaliação com um ecocardiograma, e olhei as câmeras cardíacas todas e esse paciente não tem arritmia, mas às vezes você vai pegar a arritmia no traçado elétrico. Então você olhou toda a imagem do cérebro, mas você só vai pegar uma arritmia, porque a convulsão é um distúrbio de ritmo do cérebro, num eletroencefalograma. Então você tem que fazer um eletroencefalograma na suspeita de uma crise convulsiva. Convulsões, normalmente em pacientes com mais de 25 anos, ou convulsões focais, parciais, sabe? Que comem só na mão, só no pé, só no olho, são crises focais, tem que ter uma atenção redobrada. Isso aqui ainda está escrito na nossa academia de neurologia. Mas se você vai em países, por exemplo, como o Japão, países da Europa, em que a população envelheceu muito, eles já não estão se preocupando muito, porque está aumentando muito a incidência de convulsão em terceira idade. Mas a gente ainda se preocupa muito quando a gente tem uma crise convulsiva que se inicia depois de 25, 30 anos. A gente sempre suspeita que haja uma causa secundária para ela. A recorrência de uma crise, então, ela é de 40% a 70% em 3 a 4 anos. Ou seja, se você teve uma crise só, investigou tudo que você podia investigar, não achou motivo nenhum para essa crise, eletroencefalograma normal, a chance que você tem de recidivar varia muito de trabalho para trabalho. 40% para 70% é quase o dobro. Né? Aí você vai falar assim, tá, mas por que isso?
Porque depende de muita coisa. Tá? Depende de situação socioeconômica, para vocês terem uma ideia. Quanto pior a situação socioeconômica, maior a chance desse paciente recidivar, porque pode ser por desnutrição, pode ser por injúria cerebral, por baixa ingesta calórica, por exemplo, privação de sono, etc. Tá? Então, muita coisa influencia nisso. Mas, de uma maneira geral, a gente tem uma tendência, na primeira crise, a não tratar. A não ser que você ache uma causa, que é secundária, ou a não ser que você ache uma alteração eletroencefalográfica. Aí você vai tratar porque a chance do paciente fazer de novo é muito grande. E aí, se você decidiu tratar, como é que você vai fazer a seleção da terapia? O que você vai escolher para esse paciente? Primeiro, você tem que tratar a causa. Né? Se é secundário, você vai tratar o tumor, você vai tratar a hemorragia, assim, tudo isso. E aí você vai, por exemplo, para ter uma ideia, crises metabólicas ou tóxicas não respondem às DAIs. O que são DAIs, gente? São drogas antiepiléticas. Tá? Se você tem, por exemplo, uma pessoa fazendo convulsão porque ela está em hipoglicemia, não adianta você entupi-la de anticonvulsivo, que ela não vai parar de fazer convulsão. O que você tem que fazer é dar uma reposição de glicose, né? Fazer o nível glicêmico dela voltar ao normal. A mesma coisa é um paciente com hiponatremia grave. Pode dar todas as drogas anticonvulsivas do mundo, ela não vai parar de fazer convulsão. Então, causas metabólicas ou tóxicas, por exemplo, não respondem às drogas antiepiléticas. Você tem que tratar a causa do problema. Agora, se é uma crise primária, aí é uma outra coisa. Tá? Você tem que tomar muito cuidado também com a abstinência. Tá? Mesmo o paciente retirou um benzodiazepínico, retirou um antidepressivo tricíclico, por exemplo, que causa álcool, parou de beber, resolveu que não ia beber mais, podem produzir convulsões. E aí você não precisa de um tratamento prolongado, você precisa fazer um tratamento para retirada de abuso de substâncias, é uma outra questão. Né? E até isso aqui pode ocorrer até quando você trata o paciente durante muitos anos com drogas antiepiléticas e resolve tirar. Né? Se você tira abruptamente, o paciente pode fazer uma convulsão. Você diz, então voltou a crise. Não, às vezes é por abstinência à droga. Por isso que a gente vai reduzindo metade da dose a cada 4, 5 meia-vidas. Você vai lentamente retirando essa droga para o paciente não ter riscos de fazer uma outra crise convulsiva. Epilepsias idiopáticas, então, assim, se você não tem uma causa, necessitam de drogas antiepiléticas. E essa que você só detecta a alteração eletroencefalográfica, e o paciente tem lá uma alteração ponta-onda, não tem nenhuma outra justificativa, ou seja, ele é um epilético, ele vai ter de novo, aí você vai entrar com drogas antiepiléticas. E como é que você faz essa seleção da droga antiepilética? Primeiro, princípio de aplicabilidade da droga antiepilética. Eu preciso ter certeza que eu tenho uma epilepsia. Parece simples, mas vocês já viram que não é tão simples assim. Você precisa ter certeza absoluta que aquele paciente fez uma convulsão e tem chance de fazer de novo. Então, você estabelece o diagnóstico de epilepsia antes de iniciar a terapia. Você escolhe a droga correta para o tipo de convulsão. Aí vai entrar a tua classificação clínica e o eletroencefalograma. A gente trata as convulsões, não o nível sérico da droga. O que significa isso? Normalmente, todas as drogas antiepiléticas, principalmente em crianças, você calcula a dose pelo quilo de peso da criança. Calculou a dose, começou a dar, você pode depois dosar no sangue dessa criança, ou desse adulto mesmo, a quantidade de droga que você tem para ver se está sendo eficaz. Muitas vezes você se surpreende, você deu a dose calculada direitinho, o paciente cessou as crises, mas você vai dosar, a dose está lá embaixo. O paciente tem um metabolismo acelerado, o paciente já usou outras drogas, etc. Aí você vai, então tem que aumentar. Não, se controlou as crises, você trata a convulsão, você não trata o nível sério. Está controlado, fica tranquilo. E avaliar sempre uma droga de cada vez. O objetivo do tratamento com drogas antiepiléticas é monoterapia. Sempre uma droga de cada vez. Eu inicio uma droga, que eu escolhi porque eu sei qual é o tipo da crise, escolhi pela alteração eletroencefalográfica, eu sei que essa droga é eficaz, eu escolho essa. Eu começo a dar a droga, eu vou até o máximo que ela pode ir. Se ela chegou no máximo, não controlou, eu inicio uma outra droga. Essa outra droga, quando eu iniciei, controlou a crise. O que eu vou fazer? Tirar a primeira. Por quê? Porque o meu objetivo é monoterapia. Eu tento tirar a primeira, ficou tudo bem? A segunda controla. Eu tento tirar, o paciente volta a ter crise, eu deixo a associação. E assim sucessivamente. Comecei uma droga, escolhi a segunda com um mecanismo de ação diferente, vou até a dose máxima. Não parou, eu posso associar uma terceira. Embora os estudos digam que se você associou bem duas drogas e não controlou, provavelmente não vai controlar com uma terceira, e aí talvez esse paciente seja um candidato a uma intervenção cirúrgica, caso seja possível, para o controle das crises convulsivas dele.
De uma maneira geral, como é que eu me porto frente a uma crise nova, gente? A maioria dos trabalhos, então, como eu disse, não recomenda o uso crônico de medicação para uma única crise. Somente no caso que você já saiba uma causa conhecida e que não é passível de tratamento, não é uma causa metabólica. Tá? O que não é o caso aqui, eu estou de frente a uma crise nova. Primeira crise, eu vou tratar? Não, não vou tratar, eu vou investigar. Agora, se o paciente teve mais de um episódio, aí você pode ter uma indicação de droga antiepilética, que em média, você tem que tomar cuidado, demoram 5 meia-vida para atingir o nível sério. Tá? Então, se você começou a droga hoje, via oral, porque o paciente teve 3 crises, você sabe que o risco, quando você tem uma segunda crise, de você ter a terceira é muito maior, então você vai começar uma droga antiepilética. Só que não começa funcionando hoje. Tá? Você deu o comprimido agora, vai demorar 5 meia-vidas. Dependendo da droga, a meia-vida às vezes é de 12 a 24 horas, então pode demorar 5 dias para fazer efeito. Por isso é que se você suspeita que esse paciente tem uma chance muito grande de refazer uma convulsão, às vezes você tem que fazer uma droga intravenosa. Eu sei que se alguém aqui já foi a um pronto-socorro, já viu isso, a gente chama de idantalização. Né? Você faz o idantal, que é a fenitoína, que é uma droga anticonvulsiva, intravenosa. Por que idantalização? Porque no Brasil não tem outras drogas disponíveis intravenosas. Em outros locais do mundo existem. A gente só tem nos nossos postos de saúde e emergências a fenitoína. E aí você faz intravenosa porque você não precisa esperar 5 meia-vidas, né? Você protege o paciente imediatamente. Tá? Então, nesse caso, você já entra com uma droga ali naquele momento. E que tipo de droga você escolhe? Bom, se eu tive uma crise generalizada, tá? Tônico-clônica grande mal generalizada, mas ela é secundária, ou seja, eu tenho um tumor, eu tenho uma hemorragia. As drogas que mais efeitos têm são a carbamazepina, acostume-se com essas abreviações, CBZ é carbamazepina e FNT é fenitoína. Tá? Essas são as drogas mais utilizadas. Agora, se é uma crise primária, se o paciente tem chance, ele fez 2 crises, tem alteração eletroencefalográfica, provavelmente fará a terceira, mas não tem uma causa, uma crise primária, aí as drogas de escolha são o fenobarbital, que é o Gardenal, e o ácido valproico. Você sabe, mas Frederico, tem um monte de outras drogas, oxcarbazepina, levetiracetam, etc., lamotrigina, topiramato, sim. As drogas de primeira escolha a gente continua usando as mais antigas. Depois, se não controla a crise, você tenta uma de segunda linha, que teoricamente pode controlar, embora a eficácia não seja tão superior assim. Tá? Para mim, uma das melhores drogas que tem é o fenobarbital. Meia-vida longa, só precisa tomar uma vez por dia, eficácia muito intensa, mais de 90%, segurança comprovada, a gente já conhece todos os efeitos colaterais, mas as empresas farmacêuticas querem tirar do mercado. Por quê? Porque é barato. Né? Quebrou a patente, todo mundo produz, não tem quase lucro nenhum, elas querem tirar e querem que você dê o levetiracetam, que custa R$400 uma caixa para um comprimido de 30 dias, enquanto fenobarbital você paga R$15 para 30 dias. Então, assim, infelizmente, a gente convive com isso. Né? Algum tempo atrás fizeram um movimento tentando retirar, mas não conseguiram, e é uma baita de uma droga. Tem todo o preconceito em cima, né? Tá usando Gardenal e tal, mas é uma droga muito boa. As crises de pequeno mal, então, ácido valproico, etoxucimida. Etoxucimida é uma droga só usada muito frequentemente em crianças para crise de pequeno mal. Se vocês repararem, ácido valproico vai aparecendo em vários. Tá? Então, assim, se você não sabe, não lembra desse quadrinho aqui, se você usar o ácido valproico, você não está muito longe de acertar o que você precisa fazer para controlar, não. Tá? De novo, crises mioclônicas, o ácido valproico, benzodiazepínicos. Então, você vê que usou o ácido valproico, que é o Depaquene, ou o valproato de sódio, que é o Depakote, você, que é uma variante, né, vai ser metabolizado em ácido valproico, você não está longe de acertar. Então, não lembro aqui, estou no meio do ambulatório, deu branco, vai no ácido valproico que você vai se dar bem. Tá? Agora, se eu tenho um paciente que já tem crise convulsiva, já está usando uma droga e chega lá no pronto-socorro fazendo convulsão. Primeira coisa, esse paciente está tomando remédio? Essa é a principal causa de uma crise convulsiva que está controlada e volta a ter crise no mundo inteiro. Todos os trabalhos mostram isso. Qual a principal causa? O paciente está controlado, voltou a ter crise. Ele abandonou o tratamento. Tá? Ele achou que estava controlado, estava curado da epilepsia e aí abandonou o tratamento. Isso é uma coisa que você tem que deixar muito claro para o teu paciente, que o objetivo do tratamento não é curá-lo, é controlar as crises. Mas não vai curar. Bom,
a gente não cura nada, a não ser doença infecciosa, né? Se não for viral, aí. E dependendo da infecção também, né? Da bactéria, se ela é multiresistente. Se você é hipertenso, vai ser hipertenso sempre. Se você é diabético, vai ser sempre. Se você é epilético, vai ser sempre. Lá você pode ter um controle dessa doença durante um período da tua vida, mas às vezes ela pode recidivar. Então, o paciente não deve parar a medicação de uma hora para outra. Mas muitas vezes param. Quando eles passam mais de um ano sem ter crise, estou curado, vou parar isso. Aí para, pum, tem crise de novo. Então, a primeira coisa é, parou de tomar? A maioria das vezes o paciente vai dizer que não parou. Né? Ele vai dizer que não parou pelo seguinte, ele parou durante uma semana, aí teve crise e ele voltou a tomar ontem. Você parou de tomar? Não, estou tomando, tomei ontem, normal. Ele não diz que ficou uma semana sem tomar. Então, determina o nível sérico da droga. Dosa para ver se esse paciente ainda está fazendo uso. Ou, se é um paciente da sua confiança, algumas drogas podem fazer uma autoindução do metabolismo, que é o caso da carbamazepina, por exemplo. Depois de um tempo, o paciente começa a jogar fora, falando rasteiramente mais rápido do corpo, e aí o nível sérico dela cai. No Brasil, aí é uma característica nossa, né? A gente ainda tem um outro problema, que é o paciente está tomando a medicação do posto e ela é a farinha. Não funciona. Então, você vai dosar, fazer o nível sérico e está tomando direitinho todo dia, acreditando que está protegido, e não está protegido porque não tem biodisponibilidade ou bioequivalência com a droga de referência. E aí você, às vezes, volta para a droga que ele compra, ele para de fazer crise. Vai tomar do posto, volta a fazer crise. Aí, se for uma droga cara, é um problema. Né? Mas a gente tem que avaliar, pensar até nisso aqui no Brasil. Né? E aí, se você já teve está tudo dosado direitinho, o paciente está tomando, a droga está eficaz, está no nível bom e ele está fazendo crise. Aí você, como a gente conversou, tenta uma segunda droga até a dose máxima. Se controlar, tira a primeira. Monoterapia sempre é nosso objetivo. Em conjunto, só se não houver controle. Se persistir, você pode tentar uma terceira dose, mas é pouco eficaz. E aí você vai para a cirurgia para tentar evitar que o paciente se mantenha fazendo crise convulsiva. Se o paciente tem múltiplas crises, por exemplo, chegou lá no teu plantão, na tua emergência, tendo crises uma atrás da outra, status de mal epilético, o que você tem que fazer? Manejo precoce, vias aéreas de prevenir broncoaspiração, ABCD, gente, direto, é uma emergência médica. Você está com vias aéreas, está ventilando, tá? Você não está, entuba o paciente, pega uma veia, mantém a circulação adequada e aí você vai fazer um exame de laboratório. Por que esse paciente está fazendo crise convulsiva sem parar? Está hipoglicêmico? Tem uma hipóxia, por exemplo, está com o uso de drogas, possibilidade de estar com febre alta, será que é uma meningite? Você faz uma punção lombar? Qual o motivo que está fazendo esse paciente entrar em crises uma atrás da outra? Tá? Então, você vai investigar todos os motivos. Se você quiser, você pode até fornecer glicose empiricamente, porque se o paciente tiver em cetoacidose diabética, por exemplo, dar 2 ampolas de glicose não vai matar o paciente. Mas se ele tiver hipoglicêmico, 2 ampolas vão salvar a vida dele. Hoje em dia não precisa tanto fazer empiricamente, você tem hemoglucoteste em todo lugar que você vai, tem hemoglucoteste. Né? Chegou em estado de crise convulsiva uma atrás da outra, já fala para a enfermeira, hemoglucoteste, eu quero saber como é que está a glicemia desse paciente. Tá? Se tem febre, é mandatório uma punção lombar. Vão ter que aprender a fazer, isso faz parte do arsenal médico. Paciente com febre, crise convulsiva e várias crises convulsivas, esse paciente está com meningite, tem que investigar. Tá? E aí você vai fazer o quê? Eu preciso controlar o estado de mal epilético. Né? Aí eu vou fazer benzodiazepínicos, só que tem que tomar cuidado com os benzodiazepínicos, são excelentes, têm uma capacidade de ação muito alta, mas se você começa a repetir dose porque o paciente volta a fazer crise, vai entrar em insuficiência respiratória. E aí você pode fazer a idantalização para tentar coibir as convulsões com uma droga antiepilética específica, lembrando que a gente já está corrigindo a doença de base, se houver, tá? Está hiponatrêmico, está hipoglicêmico, já vamos corrigindo. E, em último caso, se o paciente persiste fazendo crise convulsiva, você pode levar ao coma induzido, com tiopental, por exemplo. Você chama um anestesista, faz uma dose de tiopental, entuba o paciente, bota no ventilador e leva esse paciente a um coma induzido por uso de tiopental para pararem as convulsões, porque senão a gente vai fazendo uma lesão cerebral. E aí você não pode deixar o paciente fazer hipertermia, que é muito grave, mas que quando você controla, normalmente vai se resolver espontaneamente. Se não se resolver, entra firme, tira a roupa do paciente, baixa a temperatura do quarto, dá banho de pirona, tem que abaixar a temperatura, porque o cérebro já está lesado. E eu não sei se vocês sabem, mas o aumento de 1 grau na temperatura corporal aumenta em 3 em 3 centímetros de mercúrio a pressão intracraniana. Então, ela vai, milímetros de mercúrio, desculpa, ela vai de 3, por exemplo, de 0 para 3,
aumentou 1 grau, foi a 38. Se o paciente vai a 39 de febre, vai a 6, se ele está sedado, né, sem nenhum tipo de pressão intracraniana. Se ele vai a 40 graus, essa pressão intracraniana vai a 10, está começando a fazer hipertensão intracraniana no paciente sedado. Então, você imagina como é grave o paciente estar hipertérmico se já tem uma lesão cerebral. Então, não pode fazer hipertermia. Bom, isso para quando a gente tem um paciente com status de mal epilético. E o contrário, gente? Eu estou preocupado aqui quando o paciente está fazendo convulsão sem parar. E quando o paciente nunca mais fez convulsão, o que eu faço? Né? Agora eu estou no meu ambulatório, saí da emergência, tinha um paciente em estado de mal epilético, dentalizei, vi as causas, tratei, levei, monitorizei, baixei a temperatura, parou de fazer crise. Daí eu acompanho esse paciente por 5 anos, né? E ele nunca mais fez crise. E agora? Retira ou não retira? Normalmente a gente espera 2 a 5 anos, o paciente sem ter crise. E se tem um eletroencefalograma normal e não tem nenhuma outra causa para ele fazer crise, né? Não tem patologias corticais, esses pacientes são candidatos à retirada, né? Alguns trabalhos mostram em torno de 25% de chance de recidiva, outros 50%. Novamente, varia de acordo com uma série de questões. Mas, na maioria das vezes, a gente tem um eletro bem feito, a gente tem uma condição socioeconômica melhor. Então, eu diria que a nossa incidência aqui na região é em torno de 25%, ou seja, de cada 4 pessoas que estão na minha frente, na mesma situação, uma vai fazer de novo. Quem vai ser, a gente não tem como saber. A gente propõe ao paciente se ele quer tentar tirar, sabendo que ele tem 25% de chance de fazer novamente. E por que se propõe retirar, gente? Por causa das complicações. A epilepsia pode ter complicações, principalmente assim, você está dirigindo, manejo de máquinas, fogo, etc. Mas a gente tenta tirar as drogas quando o paciente está controlado, por quê? Porque você tem efeitos colaterais das drogas antiepiléticas, discrasia sanguínea, insuficiência hepática, alteração da cognição, do aprendizado, principalmente em crianças. Tá? Então, você tenta, quando pode, retirar. Eu não vou ficar lendo para vocês, qualquer livro de farmacologia tem isso, mas vocês terem uma ideia da quantidade de efeitos, né, de discrasias que a droga pode trazer para uma pessoa. Então, claro que se você puder retirar a droga da pessoa, melhor. Tá? Então, é por isso que a gente fica tão preocupado em tentar parar a medicação anticonvulsiva. Tá? Outra grande pergunta que sempre vem com relação à epilepsia é epilepsia e gravidez. Tá? Posso tomar? Não posso tomar? Como é que eu faço? A incidência de malformações e retardo de desenvolvimento psicomotor e convulsões é normalmente elevada em RN de mães epiléticas. Elevada em relação a, vamos dizer assim, a taxa normal, se essa palavra cabe aqui, das gestações que não usam. Vocês sabem que você tem chance de 3 a 5% de malformações, de ter problemas na hora do parto, hipóxia, etc., nas mães que não usam drogas antiepiléticas. Nas mães que usam drogas antiepiléticas, essa chance aumenta para em torno de 6 a 7%, ou seja, não é um aumento considerável. Então, assim, não é um problema se a mãe tem que tomar o remédio, principalmente porque se ela estiver grávida e fizer uma crise convulsiva, ela vai abortar. Tá? Então, às vezes, você olha, é risco-benefício, como qualquer coisa da medicina. Você tem que usar uma droga se você tem crise sem parar. E a chance dessas crianças serem epiléticas é maior do que as mães não são epiléticas. Tá? Então, o uso de droga antiepilética eleva ainda mais a chance de malformações, de disrafismo, de malformações cardíacas, mas não é que eu estou tomando a droga, porque as mães vêm para você assim, nossa, eu estou tomando um anticonvulsivo, meu filho vai nascer malformado. Não. A chance é de 3% a 5%, vai passar para 6% a 8%. É maior, precisa estar ciente disso, mas não é uma condenação, tá? Não é um veredito de que ela vai ter uma malformação. E o prognóstico geral, então, das crises? Gente? Apenas 1/3 dos pacientes vão ter uma nova crise após o primeiro episódio. A gente tem sempre que ter isso na nossa cabeça, tá? Por isso que a gente normalmente não trata no começo, né? Agora, se o paciente tem um segundo episódio, 75% vai ter outro. Então, a partir do segundo, a gente já pensa em tratar com uma droga antiepilética. A maioria das crises elas são controladas com a medicação. Apenas 10% dos pacientes precisam de cirurgia. E desses 10 que vão à cirurgia, 3 a 5% deles vão ficar sem controle mesmo fazendo intervenção cirúrgica, porque são pacientes muito graves, são sindrômicos, síndromes degenerativas, e aí o prognóstico é muito pior do que quando você tem uma epilepsia normal, vamos dizer assim. Tá?
E a gente tem sempre que fazer um diagnóstico diferencial, que é muito difícil para a gente terminar, né? Com a pseudocrise. Tá? Algumas doenças psiquiátricas, principalmente se o paciente tem epilepsia e tem um transtorno psiquiátrico. Ele sabe como é a crise, ele mimetiza essa crise muitas vezes. Às vezes, você contando a história ou presenciando, você percebe que não foi uma crise convulsiva, porque o paciente se prepara para a crise. Ele é psiquiátrico, mas ele não é burro. Né? Ele não vai se jogar no chão, se machucar, morder a língua, se machucar para simular uma crise. Então, você começa a perceber que talvez não seja uma crise, não tem aquele... às vezes o paciente recobra a consciência entre o período tônico e clônico, eu já vi isso. Né? O paciente entrava num enrijecimento e aí a gente ficou muito quieto no quarto, ele parou e abriu o olho para ver se estava todo mundo vendo. Quando todo mundo estava vendo, ele fez a parte clônica para poder continuar a crise. Porque assim, se você tem um transtorno psiquiátrico que você precisa... Eu odeio essa coisa de chamar atenção, tá, carente, mas você precisa de alguém que manifeste, você está querendo tocar alguém com teus sintomas, né? Precisa ser cuidado. Né? Você, quando tem esse tipo de manifestação, você precisa que alguém esteja vendo. Né? Então, às vezes, você percebe que é todo um preparo para a crise e não necessariamente esse paciente teve uma crise convulsiva. Se você tem dúvida, não tem estado pós-ictal, etc., um eletroencefalograma resolve isso. Principalmente um eletroencefalograma com monitorização de 24 horas. Tá? Você deixa o paciente monitorado 24 horas, você vê que quando ele faz a crise não há alteração eletroencefalográfica. Aí é certeza que aquilo não é uma crise de verdade. De verdade no sentido de uma epilepsia. É uma doença psiquiátrica, é uma doença verdadeira e ele precisa ser tratado. Só para a gente encerrar de vez, assim, eu vou fazer bem en passant mesmo com vocês, que é a questão do diagnóstico diferencial em neurologia para epilepsia, são com as síncopes. Né? Porque os dois perdem a consciência. Então a gente precisa saber, peraí, eu estou frente a uma convulsão ou estou frente a uma síncope? A gente falou muito sobre convulsão e epilepsia, mas o que é uma síncope? Uma síncope é um episódio de perda de consciência associado à perda de tônus postural. A patofisiologia aqui é totalmente distinta. Ela envolve a questão da hipoperfusão do tecido cerebral. Ou seja, a síncope envolve o fato de que você não tem fluxo sanguíneo para o cérebro. Não tem nada a ver com uma crise convulsiva. E aí, com meus métodos mnemônicos, que eu adoro, a gente tem 3 grandes causas para síncope, 3 grandes locais em que a gente pode ter causas para síncope. Na cabeça, no coração e nos vasos sanguíneos. Então, na cabeça, a gente pode ter síncope por hipóxia, por hipoglicemia, por exemplo, por epilepsia, por ansiedade, por distúrbios do tronco cerebral. No coração, pode ter um infarto, embolia, estenose aórtica, transtorno de ritmo, né, arritmia cardíaca, principalmente ataque cardíaco supraventricular, dá muita síncope. E nos vasos, uma reação vagal, né, eu tomo um susto com sangue, desmaio, fico nervoso, desmaio. Gestação ectópica em mulheres, sequestro de subclávia, né, você tem uma costela supranumerária, encosta na subclávia, e aí o paciente não tem fluxo sanguíneo cerebral adequado, baixa pressão, né, hipotensão postural e compressão do seio carotídeo, um tumor de glômulus jugular, por exemplo. Você afastando essas causas, do ponto de vista de investigação da síncope, você afastou 99% das causas de síncope e vocês veem que é um diagnóstico totalmente diferente de epilepsia, mas às vezes pode confundir, principalmente se você não presencia, e aí você acaba tendo que fazer o diagnóstico diferencial dos pacientes. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Uma dúvida que eu tinha, professor, se na prática, quando o senhor oferta a parada da medicação, eles aceitam, eles querem parar ou eles geralmente continuam? Se é criança, o pai sempre quer parar. Tá? O pai e a mãe querem parar. Adulto tem um problema que é do trabalho. Assim, por exemplo, se você tem um adulto que trabalha... Eu vou te dar um exemplo de um paciente essa semana que eu conversei com ele. É um paciente com 25 anos, faz 5 anos que ele não tem crise, mas ele está trabalhando na Copel. Ele passou num concurso trabalhando para a Copel e ele sobe no poste para fazer o trabalho dele. E eu falei para ele, se você for tirar a medicação, você tem que ficar 6 meses sem dirigir, sem subir no poste, sem estar dentro da água sozinho, sem estar perto de fogo sozinho, faca na mão, nem pensar. E aí, a maioria dos pacientes, quando está em idade produtiva, que você fala isso, eles dizem, não, então, se não está me fazendo mal a medicação, não está afetando meu fígado, eu estou controlado, eu vou continuar tomando. Porque legalmente isso tem problema. Né? Depois que você passou 6 meses,
com a medicação e não teve mais crises, você tem a mesma chance. Eu nunca tive uma crise convulsiva, mas eu posso levantar aqui agora e ter uma. Tá? Qualquer um de nós pode ter. Só que depois que você fez o diagnóstico, entrou com a medicação, passou 6 meses sem ter a crise, você volta a ter a mesma chance que a população em geral tem de fazer uma crise. Você não passa a ter mais crises, mais chances, porque você fez. Você é considerado controlado. E aí, se você dirige, por exemplo, quando você vai renovar a carteira, o Detran manda para você uma lista em que você diz, olha, esse paciente está sob uso de medicação, está controlado, pode dirigir. Se você entrou com a sua retirada da medicação, você vai orientá-lo que ele não pode dirigir. Se ele passa a dirigir e sofre um acidente e alguém morre, isso está anotado no teu prontuário. Deixa de ser um homicídio culposo, por exemplo, foi sem querer, eu posso estar no meu carro agora, como eu falei, nunca tive uma crise. Posso ter a primeira e, por um azar, atropelar alguém e alguém morrer. É culposo, não tinha como saber isso. Mas quando você sabe que você não devia porque está tirando a droga, passa a ser doloso. Tá? Então, assim, você fez porque quis. Né? Então, é uma coisa muito séria. Quando você conversa isso com os pacientes, a maioria dos pacientes eles optam por não tirar. Eles estão em estado de produtivo, que a droga não incomoda, não dá efeito colateral, eles pedem para continuar. Criança e mais idosos que já se aposentaram, aí é uma outra questão, eles aceitam a retirada mais facilmente. Tá? Os efeitos colaterais dão mais em criança do que em adulto? Os efeitos colaterais eu vejo mais comumente em adultos, tá? Assim, sonolência, porque adulto reclama de tudo muito mais que criança, né? Então, os efeitos colaterais são mais intensos de adultos. O problema das crianças é um efeito colateral que a gente normalmente não mede, tá? Qual é? Cognitivo, tá? Aprendizado. O paciente usar uma droga que age no sistema nervoso central no momento de formação do cérebro. Tá? Então, existem trabalhos que mostram que há uma perda cognitiva. Infelizmente, né, como tudo na sociedade, a maior parte das pessoas que sofrem de epilepsia, se você vai numa classe socioeconômica favorecida, a incidência é bem menor. Por quê? Porque tem uma melhor assistência de parto, a mãe é nutrida no pré-natal, ele não passa fome depois, ele não tem... A incidência é muito mais baixa de epilepsia na faixa socioeconômica mais elevada. Na faixa socioeconômica mais desprovida, a incidência é maior. Em compensação, no nosso país, essa faixa economicamente desprovida também é, do ponto de vista de estudo, desprovida. Vai numa escola muito mais fraca do ponto de vista de ensino, não vai estudar tantos anos quanto a criança socioeconomicamente mais favorecida. E aí você normalmente não percebe isso. Assim, por favor, não entendam isso como um preconceito de maneira nenhuma, tá? Mas assim, o pai é um trabalhador braçal, essa criança será um trabalhador braçal. Tá? E aí você não tem essa medida de que essa droga afetou cognitivamente. Mas você pega uma criança que tem um nível socioeconômico maior, isso você acompanha isso, todos os trabalhos mostram que há uma alteração cognitiva. Por isso, mesmo nas crianças de baixa renda, etc., eu sempre tento tirar quando há possibilidade disso. Tá? Sempre que há possibilidade, eu tento tirar. Beleza, professor, entendi. Imagina. Mais alguma dúvida, gente? Todo mundo entendeu tudo? Não, né? Quando chegar na hora do ambulatório, vão se perder tudo, né? É sempre assim. Até vocês começarem mesmo, é sempre assim, tá? A teoria é uma coisa, isso é legal da medicina, né? Teoria, ótimo, maravilha, fantástico. Prática, vai embolar um pouquinho no começo. Quando as duas coisas se juntarem, aí o trem vai embora, não tem problema nenhum, tá? Tudo bem, então? Tudo certo, eu acho o print já foi feito, não vai precisar abrir as câmeras aí, pessoal, então tá tudo certo. Depois O eu pessoal deve estar disponibilizo. todo enrolado aí, deve estar todo nas cobertas. Sem problema. Depois eu disponibilizo a aula para vocês, tá bom, velho? Tranquilo, valeu, professor. Até mais. Gente, bom final de semana, tá? Se cuidem. Até mais. Tchau, Júlio. Um abraço, cara.